O verso que nós vamos estudar está em Deuteronômio 6:4. Deuteronômio é o quinto livro da Bíblia, o Pentateuco, o quinto livro de Moisés. Primeiro é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. 6:4. Vamos orar. Senhor Deus, nos dá a iluminação na Tua palavra, nos ajuda, Deus, a aprender as lições que ela nos transmite. Só o Teu Espírito, Deus, é que pode nos instruir, nos ensinar, nos guiar nos Teus caminhos. E o Senhor nos ajuda a estar sempre seguindo o caminho da verdade e nos livre de todos os enganos do inimigo. Nós pedimos pela iluminação da Tua palavra, todos nós que estamos aqui, para ouvir o que o Senhor tem a nos falar, em nome de Jesus, amém. Diz assim: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o quê? É o único Senhor. Pronto, só isso daí. O Senhor nosso Deus é 6, verso 4. Deuteronômio 6:4. O Senhor nosso Deus é único. Agora eu quero falar para vocês a pergunta que é o tema aqui da mensagem, né? Se Deus é único, por que há tantas igrejas? Se é só um, não diz aí, né? O único, por que há tantas igrejas? O que vocês acham? Vocês sabem me dizer quantas igrejas há, igrejas evangélicas, só no Brasil, mais ou menos? Tem uma ideia? Sabe quantas igrejas evangélicas tem aqui na cidade? Eu estava observando, só aqui ao arredor da nossa igreja aqui tem 5 igrejas evangélicas, né? Fora a católica que tem ali. E você alguma vez já parou para pensar nisso? Eu acredito que isso é uma coisa que confunde muitas pessoas, já não é? Já confundiu você? Tantas igrejas, não é isso? Você já parou para pensar assim: será que todas essas igrejas estão certas? Será que todas estão erradas? Ou será que só tem uma certa no meio delas todas? O que é que vocês acham? Eu digo assim porque às vezes a gente fica tão confuso observando esse cenário do mundo, né? E a gente às vezes desanima e diz: eu não vou para nenhuma, né? Eu não vou para nenhuma. Ninguém sabe nem o que é que elas, por que elas são tão desunidas, não é isso? Acabou de ler aí na Bíblia. Deus é único. Deus é único. Então por que tantas igrejas? É a pergunta que eu vou procurar responder aqui na Bíblia, pelo estudo que a gente está fazendo aqui. Mostrar para vocês que isso daí não é por acaso, entendeu? Isso aí não é uma coisa, essa confusão religiosa que há no mundo, não é uma coisa, não é surpresa. A Bíblia já falava sobre isso e a gente vai abrir para ver. Deixa eu ligar aqui para eu ver se eu acho aqui o negócio que eu estava procurando aqui. Eu coloquei até na internet, no meu site, esse material aqui sobre a igrejologia. Já vou falar? Igrejologia. Aqui, ó, por exemplo, tem o nome de algumas igrejas que as pessoas fundam, né? A Igreja da Água Abençoada, a Igreja Adventista da Reforma Divina, Igreja Congregação Anti-Blasfêmias, já foi nessa? Igreja Evangélica Abominação à Vida Torta, Congregação Passo para o Futuro, Comunidade do Coração Reciclado, Cruzada das Emoções, Igreja CRB, Cortina Repleta de Bênçãos. Você chega lá e passa na cortina, entendeu? Essa é abençoada. Igreja Evangélica Labareda de Fogo, Igreja Decanta Labacia, viu? Essa igreja aí. Decanta Labacia. Igreja dos Bons Artifícios, Igreja dos Habitantes em Dabi, é um lugar que tem lá na Bíblia, sabia? Dabi. Aí tira esse nome. Igreja das Trombetas do Apocalipse, Igreja do Pentecostal do Pastor Sassá. A lista é grande. Igreja do Manto Branco, Igreja Caverna de Adulão, Igreja ETQB, eu também quero a benção. Igreja Evangélica Florzinha de Jesus, Igreja Atual dos Últimos Dias. É um paradoxo. Igreja Filho do Varão, Igreja do Amor Maior que Outra Força, Comunidade Arqueiros de Cristo, Igreja Automotiva do Fogo Sagrado,
Igreja Batista Paz do Senhor e Antiglobo. Igreja Evangélica Fiel até debaixo d'água. Cruzada Evangélica do Pastor Valdivino, Sumidade. Igreja Evangélica dos Hinos Maravilhosos. Igreja Pentecostal da Bênção Ininterrupta. Igreja Jesus Vem, Você Fica. Essa daí eu acho que não tem muito débito não. Igreja Pentecostal Cuspe de Cristo. Essa aí, Cuspe de Cristo, tem na Bahia. Eu vi já essa daí. Que tem o milagre do cuspe, né? É um negócio meio ceboso, né? A cura lá. Igreja Luz no Escuro. Igreja Bola de Neve. Essa Bola de Neve é famosa. É uma igreja que é dos surfistas, entendeu? Lá na Pipa tem, a gente foi, né? É uma igreja que o pastor ele fundou ela. Tu já foi na Bola já? Não? Ele tem uma prancha de surf assim no púlpito, né? Aí ele coloca a Bíblia em cima da prancha de surf. Igreja Adão é o Homem. Igreja Batista Barranco Sagrado. É um monte de igreja aqui. Aqui é apenas alguns dos nomes. Esse estudo aqui que eu fiz, está lá no site. Ele mostra que só no Rio de Janeiro abre-se uma igreja a cada 7 dias. Diferente, entendeu? Por exemplo, tem a Igreja Assembleia de Deus. Aí de repente uma pessoa lá dentro discorda de alguma coisa, aí sai a Igreja Assembleia de Deus, fulano de tal, entendeu? Aí outro sai, Igreja Assembleia de Deus, Ministério tal. Você pode, aqui em Passo mesmo, você pode observar que tem um monte. Igreja Pentecostal tal, aí outra Igreja Pentecostal Independente tal. E algumas pessoas a ignorância ou a ingenuidade ou a alienação delas é tão grande que elas, com a ignorância delas, começam a dar esses nomes aí que vocês viram, entendeu? Tem a Igreja Adventista da Reforma, sabia? Tem a Igreja Adventista da Promessa. Surgiu assim, foi. Saí da igreja, porque teve um irmão lá, aqui no Brasil, né, que ele achava que na igreja Adventista, as pessoas, os irmãos deveriam gritar, entendeu? Igual, por exemplo, eu estou pregando aqui, aí um diz, amém, entendeu? Aí eu diz, aleluia. Aí na hora que vai orar, aí começa a vibrar, Aí o pastor foi e discordou dele, entendeu? Aí ele foi e disse, pois eu não vou ficar mais aqui não. Aí abriu a Igreja Adventista da Promessa. Pode pesquisar na internet que tem, que é a igreja adventista no estilo pentecostal. É assim. Aí teve outra igreja lá no Goiás, adventista, que o irmão, ele tinha 2 mulheres. Aí o pastor disciplinou ele. Aí ele foi abrir a Igreja Adventista e botou outro nome lá. Aí depois brigou, né? Outra pessoa lá nessa igreja brigou com ele, aí abriu outra igreja adventista também, dissidente dele aí. Aí imagina aí o tanto de coisas dessas que não ocorrem aí no mundo afora, entendeu? Um monte de igreja. Nos Estados Unidos tem a igreja Kinship, Igreja Adventista Kinship, que foi os homossexuais que congregavam na igreja, foram disciplinados, eliminados, aí botaram a igreja na justiça, aí não teve como aceitar eles de volta, aí eles fundaram essa igreja Kinship, que é uma igreja adventista só de homossexuais e lésbicas. Já pensou? Existe. E tem no Brasil já. Eu acho que já tem no Brasil alguma comunidade relacionada. Né? Lá nos Estados Unidos é muito maior, né, o número de homossexuais lá. E eles fundaram essa igreja, que é chamada a Igreja Adventista Kinship. E em todas as denominações tem esse movimento. Saiu um pastor da Universal lá e casou com um pastor da Igreja Renascer. 2 pastores casaram, aí fundaram a igreja chamada Igreja Contemporânea, parece. 2 pastores casaram lá e fundaram essa igreja. Se você for ali, quando a gente vai, né, para Pipa, Natal, João Pessoa, então o aglomerado de igrejas é muito maior ainda. Imenso a quantidade de igrejas, uma variedade grande. E a gente fica no meio dessa confusão aí. Como é que a gente lida com isso? Alguma dessas igrejas, algumas pessoas dessas igrejas aí, eles chegam assim, começam a pregar dizendo assim, não venham para cá porque a gente não é a igreja correta. Se eles pregam assim, todos eles pregam o quê? Essa é a igreja certa, entendeu?
E todas as igrejas evangélicas usam o quê? A Bíblia. Para dizer que a igreja deles é certa. E para acusar as outras como errada. Aí a gente fica no meio desse... dessa confusão. Agora eu quero que você abra comigo Apocalipse 17. E onde está lá a profecia da confusão religiosa? Apocalipse é o último livro da Bíblia. Você abre lá no capítulo 17, a partir do verso 3. Apocalipse 17, a partir do 3. Diz assim: transportou-me o anjo em espírito a um deserto. Vi uma mulher montada numa besta escarlata. Besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Verso 4. Achava-se a mulher vestida de púrpura, de escarlata, adornada de ouro, pedras preciosas, pérolas, tendo na mão um cálice de ouro, transbordante de abominações, e as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério. Qual era o nome? Babilônia, a grande, a mãe de quê? Das meretrizes e das abominações da terra. Pronto. Aí está identificado, irmãos, a confusão religiosa dos nossos dias. Babilônia é o quê? A origem da palavra Babilônia vem de onde? Vocês lembram da Torre de Babel? O que ocorreu na Torre de Babel? Todo mundo estava unido, não era isso? Construindo a torre, não era isso? E Deus chegou lá e fez o quê? Confundiu a linguagem deles. E cada um passou a não entender o que o outro falava. Então ali surgiu o quê? Babel, Babilônia. A Bíblia lá em Gênesis 11 fala sobre isso, né? Ele disse que ali surgiu a confusão. Confusão. Aqui ele usa a mesma figura para aplicar à mulher. Nós já estudamos a profecia, sabemos que mulher na profecia representa igreja. E ela fala aí que existe uma igreja mãe. E tem uma taça na mão e vestida de escarlata, não é isso? Púrpura. Escarlata é vermelho, púrpura é azul. E diz que o cálice dela é cheio de abominações e ela se prostitui com os reis da terra. Tudo isso daí são figuras proféticas, são símbolos proféticos. A mulher, a igreja, a taça e o vinho simboliza o que ela transmite, né, as doutrinas, os ensinamentos. As abominações significa afastar as pessoas de Deus, né, instituir um sistema de adoração que desvia as pessoas de Deus. E dizer que ela é a mãe das meretrizes, ou seja, significa que ela é uma igreja que comanda todas as outras, entendeu? É uma igreja que as meretrizes, ou seja, as meretrizes também são mulheres. E mulheres são igrejas, então uma série de outras igrejas, está falando, né? Mas diz que ela tem uma mãe, que ela ensina a confusão, que ela ensina as abominações, que ela se prostitui com os reis da terra. Prostituição aqui no sentido profético significa união entre igreja e Estado, ou seja, uma igreja que está sempre procurando parceria política, entendeu? Aí é uma coisa que Deus não tolera. O povo de Deus é um povo distinto, que vive separado do Estado, entendeu? Sempre que existiu união entre igreja e Estado, houve perseguição e houve prisão e tortura do povo de Deus. Então existe uma igreja mãe que comanda o mundo e comanda as outras igrejas. Como assim comanda? O comando da igreja mãe diz respeito a domínio. Para você identificar que igreja é essa, basta você observar o mundo. Qual é a igreja maior que existe no mundo? O que é que vocês acham? Que tem os maiores templos, que tem a maior quantidade de pessoas, que tem mais riqueza. Qual é? É a igreja romana. A igreja romana. É a que tem os maiores templos. Você fica extasiado quando você vai nos templos romanos, sabia? Você entra numa catedral daquela, você vê aquelas colunas imensas, né? E em alguns lugares, por exemplo, aqui no Brasil tem um santuário lá em Aparecida, não é isso? Que é imenso.
Mas as meretrizes, ou seja, as igrejas filhas que seguem o mesmo caminho de Roma, elas não ficam por baixo, elas também constroem templos magníficos. E elas arrebanham muitas pessoas, porque elas não usam o evangelho para atrair as pessoas, entendeu? Elas usam psicologia, elas usam gatilhos de interesse. Elas não chegam aqui, olha só aqui, vamos pregar aqui a palavra de Deus, quem quer ouvir, venha. Não, elas não fazem isso. Elas fazem como? Elas vão estudar o perfil das pessoas. Aqui as pessoas aqui são empresários que estão querendo melhorar de vida. Então a gente vai trabalhar com eles para mostrar que eles vindo para cá, eles vão melhorar de vida. Não, o perfil das pessoas aqui é o pessoal tudo depressivo. Pronto, a gente vamos ensinar a eles. Eles têm que vir para cá e fazer um sacrifício aqui. Ou seja, eles ficam trabalhando assim. Trabalhando por, como a gente costuma chamar, por nichos. Trabalhando com estratégias de marketing, porque isso daí o mercado ensina isso. É como você vai estudar um determinado grupo social, vai fazer uma pesquisa com eles e vai procurar atrair eles. Então as igrejas, como a gente costuma dizer, as igrejas neopentecostais, elas fazem assim, entendeu? E elas estão cada vez mais cheias por isso, porque elas fazem uma troca, né? Elas fazem uma estratégia de ganha-ganha. Eles ganham e de alguma forma eles conseguem manipular ali o psicológico das pessoas, e as pessoas acabam ganhando também. Isso é explicado pela psicologia e também porque a própria palavra de Deus afirma que o inimigo, ele tem poder de fazer milagres, né? O livro Eventos Finais, a irmã White fala que diz que o grande fazedor de milagres dos nossos dias é o diabo. E o interesse dele é exatamente enganar as pessoas, prender as pessoas no erro, no engano. Como eu falei para vocês, confusão religiosa começou com Babilônia. E ali no Apocalipse aparece novamente a palavra Babilônia. Então toda a confusão religiosa que há no mundo é o quê? Babilônia. É confusão. É só hoje em nossos dias que houve essa confusão, ou será que em outros períodos da Bíblia também havia confusão? Em toda a história da Bíblia havia confusão religiosa, sabia? Quando a gente leu o primeiro versículo que a gente leu, diz que Israel, o Senhor nosso Deus, é o único, não foi assim? Mas as nações ao redor de Israel, eles tinham um único Senhor? Não. Eles tinham diversos deuses. Tinha Baal, tinha Dagon, tinha Moloque, tinha Milcom, que eram os deuses dos Moabitas, Amonitas. E o deus Moloque, que era um deus que exigia sacrifício de crianças. Eram diversos deuses. E havia entre essas nações um negócio chamado sincretismo religioso. Eu vou falar sobre isso? O sincretismo religioso. Sincretismo significa assim: você tem o seu Deus, você tem o seu, você tem aquele, então todos nós, entendeu? Se junta. Eles fazem uma união sincretista, que em nossos dias é chamado de ecumenismo, entendeu? Ecumenismo. Eu sou evangélico, aí tem o espírita, tem o budista, tem o muçulmano, tem o evangélico, tem o católico. Aí eles costumam fazer reuniões para definir metas em comum. E aí eles fazem um sincretismo. Sincretismo. Que é exatamente confusão religiosa, entendeu? Que sempre existiu na história. Eu quero que vocês leiam comigo agora Daniel 3. Daniel é no meio da Bíblia, depois de Salmos, depois de Isaías, Jeremias, Ezequiel. Depois de Ezequiel tem Daniel. Daniel 3, verso 1 diz assim: o rei da Babilônia, tá vendo? Tá acompanhando aí? O rei da Babilônia fez o quê? Uma imagem de ouro que tinha quanto? 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou no campo de Dura, na província da Babilônia. Vocês sabem o que é que representava essa estátua? Essa estátua, irmãos, ela representava o sincretismo religioso da Babilônia. Vocês sabem me dizer quantos deuses havia na Babilônia? Quantos deuses eram adorados ali na Babilônia? O que é que vocês acham? Mais de 10, menos de 10, mais de 100?
Havia 600 deuses diferentes na Babilônia. Na Babilônia havia um deus chamado Bel. Aí tinha o outro chamado Nabu, Nego, que tinha um personagem lá no Daniel chamado Abednego, não tem? Abednego, pronto, que era uma homenagem a esse deus Nebo. Aí o deus Bel era Beltesazar, né? Era homenagem a Bel. Era Sadraque. Aí Sadraque também fazia menção a outro tipo de deus que havia. A estátua que Nabucodonosor levantou tinha quanto de altura? 60 côvados, que equivale a quantos metros? Côvado é da ponta do dedo ao cotovelo aqui. Um côvado. Tinha 60 côvados. Então tinha por volta de uns 30 metros de altura ou mais. Não é? Ou mais. Era alta, viu? E essa imagem, irmãos, ela tinha 6 metros de largura, 60 de altura. Observe o 6. E ela representava quantos deuses que eu falei para vocês? 600 deuses. Então, qual era o número dessa estátua? 666. 666 era o número representativo dessa estátua. A imagem que Nabucodonosor... O número 6 é um número muito presente na numerologia da Babilônia. Os babilônios, para vocês terem uma ideia, foi eles que criaram a hora com 60 minutos. Entendeu? Não tem 60 minutos, né? O calendário dele foi que eles criaram. A hora poderia ter 70 minutos, 50, entendeu? Mas eles, até hoje a gente segue a hora com 60 minutos, né? Diversos dados numerológicos relacionados ao 6 que nós usamos hoje em dia foram inventados na Babilônia. Eles eram aficionados pelo número 6, babilônicos. A imagem tinha 60 côvados, 6 de largura e representava 600 deuses. Essa numerologia, essa figura numeral também aparece no Apocalipse. Você já viu lá que fala que o número da besta é 666? Representando, e diz lá que é número de homem. Qual é o número de Deus? É o 7. Então, quando ele repete 666, significa que ele está tentando chegar a Deus, entendeu? Tentando chegar ao 7. Mas ele não consegue alcançar o 7. Ele repete o 6, mas não chega a 7. Mas ele fica insistindo ali para ser como Deus. Como vocês veem, irmão, a confusão de igrejas que nós vivemos hoje é simplesmente um retrato disso daí, que sempre existiu. No Egito era da mesma maneira. No Egito havia um deus chamado Ra, que era a representação do sol. Aí tinha um deus chamado Moses, ou Tut, que foi até o nome que deram a Moisés, né? Tutmoses. Aí depois tiraram o Tut, ficou só Moses. Aí tinha um deus lá que era das rãs, aí tinha um deus que era dos bois. Se você vai observar, as pragas do Egito eram todas ferindo os deuses do Egito. Teve uma praga que feriu os bois, teve outra praga que feriu as rãs, teve outra praga que feriu as moscas, porque tinha um deus também que era das moscas. Havia um deus que era dos gafanhotos, teve uma praga que feriu os gafanhotos. Porque havia aquela imensidão de deuses ali no Egito. E é interessante porque o povo de Israel, como a gente leu que devia adorar o único Deus, eles acabavam, irmãos, se misturando também com essa adoração. Você observa lá que quando Moisés, você lê a Bíblia, você sabe disso. Quando Moisés subiu ao monte para pegar a lei, quando ele desceu, o que era que o povo estava adorando? Sabe me dizer? Lembra? Um bezerro de ouro. Ou era 2 bezerros de ouro, né? Parece. Ou era 1, não era? Parece que aquele Jeroboão foi que fez 2 bezerros de ouro, né? Mas o povo tinha feito um bezerro de ouro. Ou seja, onde foi que eles aprenderam isso? Bezerro de ouro ser um deus. Onde foi que eles aprenderam? No Egito. No Egito. Eles vinham de lá. Eles tinham aquela figura daqueles deuses. Aí eles tinham que representar. Fizeram um bezerro de ouro para adorar. O povo de Deus fez isso. Confusão religiosa. Você pega um homem como Salomão. Um homem sábio. Escreveu o livro de Provérbios, o livro de Eclesiastes, o livro de Cantares. Salomão escreveu 3.000 provérbios, 1.005 cânticos.
Disse que a sabedoria dele era vasta. Um homem muitíssimo rico. Mas disse que ele levantou um ídolo no pátio do templo lá para adorar um deus dos moabitas. Porque disse que ele tinha 700 mulheres. Aí disse que essas mulheres, cada uma tinha um deus, entendeu? Porque cada uma vinha de uma nação diferente. E todas elas tinham um deus. Aí elas começaram a namorar com Salomão. E começaram a mostrar a Salomão. A religião delas, entendeu? E a religião delas era muito atrativa. Muito atrativa, porque essas religiões pagãs dessas mulheres, elas envolviam sexo. Para adorar aqueles deuses delas, eles faziam sexo. Depois que geravam filhos, pegavam aqueles filhos e queimavam no altar daqueles deuses. E Salomão chegou a sacrificar crianças nesses altares que ele edificou lá. A gente não entende bem, irmãos, isso. Hoje, em nosso dia, como alguém pode fazer isso, né? Mas naquela época, era uma coisa muito dominante. Uma coisa que dominava. Olha, e agora nós vamos para o Novo Testamento. No Novo Testamento, na época de Cristo, vocês acham que não havia confusão religiosa? Que todo mundo era só de uma fé só? O que é que vocês acham? Não. Havia na cidade de Corinto, um templo que tinha sabe o quê? 1000 prostitutas. Já imaginou? Um templo, um lugar onde se adorava uma deusa lá chamada Diana. Astarte era Afrodite, né? Porque Diana era na cultura grega e Afrodite era na cultura romana. Aí disse que na cidade de Corinto, onde Paulo evangelizou, havia um templo com 1000 prostitutas. Eu estava lendo lá na Bíblia, tem uma Bíblia de estudo que explica. Ele disse que as prostitutas nesse templo era assim: você ia lá adorar o Deus e a adoração envolvia a relação sexual com a prostituta. Você observa, hoje em dia as pessoas já vivem aí se prostituindo. Imagina no lugar onde, para ir para a igreja, aquilo ali era liberado. Vocês acham que era bem movimentado ou não esse templo? Onde a própria religião promovia aquilo, entendeu? Aí diz que todas as prostitutas elas usavam o cabelo curto. Todas elas. E disse que essa profissão delas lá era um status. Porque elas não somente estavam ali de alguma forma lucrando, como elas estavam também sendo sacerdotisas da deusa Afrodite. Em Corinto. E a cidade de Corinto, ela era conhecida como uma das cidades mais imorais que havia na antiguidade. Terrível. Diz que Paulo fez um evangelismo lá, pregou e disse que muitas dessas prostitutas se converteram. Elas vinham para a igreja. Quando elas vinham para a igreja cristã, o que é que Paulo mandava elas botar? O véu. Vocês têm a passagem do véu lá em Coríntios 11? Por que Paulo mandava elas botar o véu? Porque ela diz assim: o véu lhe servirá como cabelo. Ela tinha o cabelo curto, entendeu? E as irmãs da igreja tinham o cabelo comprido. Aí chegava aquelas mulheres. Imagine como elas não eram discriminadas na igreja. Aí Paulo disse: vocês usem um véu. Você observa lá na carta de Coríntios, ele fala sobre a questão do véu. E era realmente uma coisa terrível. Paulo, ele enfrentou, aqui até na Bíblia fala aqui no livro de Atos, quer ver? Abre Atos, no Novo Testamento. Atos é o quinto livro, depois de João, capítulo 17. Quando Paulo esteve em Atenas. Atenas é a capital da Grécia. Era um lugar dos filósofos, um lugar de muita cultura, muita sabedoria. Tem um lugar lá em Atenas, um templo. Até hoje ainda tem as ruínas desse templo lá. E tem um lugar lá chamado Areópago, que aqui em Atos 17 fala sobre o Areópago. Era onde os filósofos se reuniam, entendeu? Eles se reuniam para debater. E é onde havia uma imensa quantidade de deuses. Você vai ver aqui, ó, Atos 17, verso 16. Atos 17, 16. Enquanto Paulo esperava em Atenas, o seu espírito, o quê? Se revoltava em face de quê? Da idolatria dominante na cidade. Aí diz aqui, olha, eu quero que vocês... Verso 22 diz assim: então Paulo, levantando-se no meio de quê? Do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos.
Porque passando eu e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar, no qual está escrito, ao Deus desconhecido. Pois este que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Observe aí, irmãos, Paulo ele chegou em Atenas e disse que ele se revoltou com o quê? O que foi que deixou ele revoltado? A idolatria das pessoas. As pessoas adorando deuses. Havia as figuras de Júpiter, dos planetas, né? Saturno eles adoravam, Mercúrio. Aí havia a deusa Afrodite, que era Diana, os Efésios. Havia aqui Atenas, que era a cultura grega. Aí diz que eles adoravam uma imensidão de Deus. Observe, não era a Babilônia, já era a Grécia, outro país, outra nação. Mas que também tinha o quê? Confusão. Aí diz que eles eram sincretistas a tal ponto de que eles fizeram um altar ali no Areópago para homenagear quem? O Deus desconhecido. O que significa isso? Eles diziam assim, não, a gente está adorando todos os deuses aqui, então se a gente esqueceu de algum, ele deve estar aqui nesse altar. Ele deve ficar aqui. Aí Paulo chegou e disse, olha, vocês são realmente muito religiosos, eu estou vendo. Mas ele procurou usar uma linguagem agradável para as pessoas, porque o certo, vocês são muito idólatras, né? Era para ele ter dito. Mas ele não ia acusar as pessoas assim, né? Ele disse, vocês são religiosos. E eu vejo que vocês têm até aqui um altar ao Deus desconhecido. E é exatamente esse aí o Deus que eu sirvo. Porque era o Deus que eles adoravam sem saber quem era, né? Adorava tudo. Multidão de Deus. É mais ou menos como os políticos de hoje, né? É mais ou menos a pessoa quando ela está querendo alcançar fama na vida, sucesso. Ela chega, ela vai para a igreja para o padre abençoar. Ela vai para a igreja universal para o pastor abençoar. Ela vai para o terreiro de Macumba para o pai de santo abençoar. Entendeu? Em todo canto que tiver assim, não, lá a pessoa vai abençoar, então ela vai. Era assim a Grécia. Confusão religiosa. Então, como vocês podem ver, qual é a diferença que tem para hoje? O mundo está com a mesma confusão, entendeu? As pessoas elas usam a Bíblia, usam o nome de Deus, mas na verdade elas estão servindo aos seus próprios deuses. Não, eu quero uma igreja que seja assim. Então aquilo ali ela criou um Deus para ela, que é segundo o pensamento dela. Aí está aberto o caminho para essa confusão toda. Isso pegou Deus de surpresa, o que é que vocês acham? Não. Mas pega o ser humano desprevenido. Eu e você, nós ficamos no meio dessa confusão, a gente acha assim, não, meu Deus, está fora do controle. Não. Tudo está no controle de Deus. Tudo está no controle de Deus. Só que eu e você corremos o risco de ser enganados. Na época de Jesus, quando Jesus veio ao mundo, todo mundo sabia que ele era o Messias verdadeiro. O que é que vocês acham? Todo mundo concordava que ele era o enviado de Deus, mas ele era ou não? Ele era. Ou seja, quando Jesus veio, havia outras pessoas também se dizendo o Messias. O próprio Barrabás, que foi salvo, lembra a história de Barrabás, que ele foi salvo? Na hora que foram fazer o julgamento, colocaram Barrabás. Vocês querem Jesus ou Barrabás? Barrabás. Se o próprio Barrabás ele se intitulava o Messias. Porque ele dizia assim, eu sou o Messias, eu vim matar, entendeu? Eu vim matar os romanos. Aí aquilo os judeus achavam bom, porque era exatamente o que os judeus queriam, matar os romanos. Então eles aceitavam figuras messiânicas que viessem com essa proposta, né? De conquistar, de vencer, de destruir o inimigo. E havia muito. No livro de Atos, no capítulo 5, o Gamaliel ele fala de dois homens. Tem um chamado Teudas e outro chamado Judas, que diz que eles conseguiam arrebanhar pessoas para enfrentar o Império Romano sob a bandeira dizendo que eles eram os Messias, entendeu? Nós somos os enviados do Messias, nós somos a comitiva do Messias que vamos restaurar aqui o reino de Israel. Aí uma vez Jesus chegou para os discípulos e disse, o que é que as pessoas dizem que eu sou? O que foi que os discípulos responderam?
Só olha, mestre, eles estão dizendo que o Senhor é Elias. Outros dizem que o Senhor é Jeremias. Outros dizem que o Senhor é algum dos profetas. Tem até alguns que dizem que o Senhor é João Batista. Qual dessas pessoas estava certa? O que é que eu quero relacionar na mente de vocês, na minha? Do mesmo jeito hoje, irmãos, existe a igreja pregando a verdade. Mas o que é que as pessoas acham dessa igreja? Não, essa igreja aí é uma seita. Essa igreja aí é mentirosa. Por quê? Porque o povo de Deus, a igreja verdadeira de Deus, o Messias verdadeiro, o profeta verdadeiro, ele não é bem recebido. Ele não é aceito. Mas o falso profeta, o enganador, o mentiroso, ele é bem sucedido, bem recebido, bem aceito. Quando a irmã White surgiu na América do Norte, dizendo que estava recebendo visões e sonhos, ela foi aceita? Foi recebida? Foi bem compreendida? Não, não foi. Até hoje ela não é bem aceita pelas pessoas. E naquela época ainda não, menos ainda. Por quê? Porque na época havia um negócio chamado de febre profética. O que é isso? Todo mundo dizia que era profeta, entendeu? Todo mundo dizia, olha, eu comi um rubacão e eu estou tendo sonhos e visões. Eu estou recebendo revelações de Deus. Aí começava aquela pessoa, começava a vir para a igreja e começava a gritar, e começava a derrubar as cadeiras, e começava a pular. Aí dizia, esse profeta está com cão no corpo, tira ele daqui. Aí imagina aí, num contexto desse, com essa bagunça toda, de repente surge a irmã White dizendo que recebeu visões e sonhos. O que é que as pessoas iam achar dela? Hein? O que é que as pessoas iam achar dela? Aí está, irmãos, o mesmo contexto histórico, entendeu? Confusão. Mesma coisa nos dias de hoje. Aquilo que eu falei para vocês no princípio. Será que todas as igrejas estão certas? Será que todas estão erradas? Ou será que existe uma apenas certa? Nós precisamos entender o seguinte. O povo de Deus está em qual igreja? O que é que vocês acham? Diga aí. O povo de Deus verdadeiro está em qual igreja? Sabe qual é a resposta? Em todas as igrejas. O povo de Deus está espalhado em todas as igrejas. Espírita, evangélica, protestante, católica, muçulmana. Até a igreja de Cantalabaci que vocês viram aqui. Tem gente de Deus lá. Porque pessoas de Deus quem são? Não são pessoas que carregam uma placa, entendeu? Dizendo que ela é de Deus. Pessoas de Deus são pessoas que têm um coração para Deus, entendeu? E são pessoas que só Deus conhece. Às vezes eu olho para uma pessoa e digo, essa pessoa aí não é de Deus não, mas às vezes é. Às vezes você olha para uma pessoa bem arrumadinha com a Bíblia na mão e diz, essa pessoa é de Deus, mas Deus sabe que não é. As pessoas de Deus estão aonde, que eu falei para vocês? Em todas as igrejas, espalhadas em todas as igrejas. Mas existe, Jesus falou, acho que é João 10, né? Quer ver, abra aí, João 10. João é o quarto livro do Novo Testamento aí. João 10:16, achou? Para a gente concluir aqui, João 10:16 diz assim, ainda tem o quê? Outras ovelhas que não são deste, por isso, a mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá o quê? Um rebanho e um pastor. E Jesus estava falando o quê? Ele está dizendo que há muitas ovelhas que não são pessoas que estavam ali seguindo o grupo dele. Ele disse, mas essas ovelhas farão o quê? Ouvirão a sua voz. Ou seja, a pessoa que está lá em todas essas igrejas, a pessoa que está lá as pessoas que estão espalhadas em todas essas igrejas aí, se elas realmente, as pessoas que realmente são de Deus, na hora que Deus chamar, elas fazem o quê? Elas vão, ouvirão a sua voz. Ouvirão a sua voz. E isso está escrito também em Apocalipse 18, verso 4, que diz assim, ouviu sua voz, que diz assim, sai dela, povo meu, para não serdes
cúmplices em seus pecados, nem participantes dos seus flagelos. Apocalipse 18, verso 4, fala isso. Que Deus vai dar essa voz, entendeu? Todas as pessoas dele que estão espalhadas na Babilônia vão ouvir a voz dele. Sai dela, povo meu, porque ela vai ser punida. Para que você não seja cúmplice dos pecados dela e para que não receba a punição que ela vai receber. Que vai ser as pragas. E as pessoas sinceras de Deus vão ouvir. E vão sair. Eu não posso dizer para vocês a placa qual é a igreja verdadeira. Porque, como eu falei para vocês, é a pessoa que tem o coração para Deus que vai ser guiada para Ele. A minha experiência mesmo com a igreja, eu era católico. Eu costumava ir na igreja católica desde pequeno, 9 anos, 10 anos. O meu pai ia, todo domingo aí eu ia. Eu me lembro que eu vestia uma calça branca. Aí eu ia para a igreja católica. Aí na igreja católica tinha um grupo chamado Legião de Maria, que eram umas senhoras que rezavam o texto. Aí eu peguei o texto e comecei a acompanhar elas, né? Rezando o texto. Por quê? Porque eu acreditava que ali eu estava servindo a Deus, entendeu? Era a minha fé. E eu me acostumei a rezar o texto. Eu pegava o texto, levava para casa e todo dia eu rezava o rosário. Era 3 textos. O texto, parece que são 50 Ave Maria, né? 10 Pai Nosso, não é isso? E tem um credo, parece, pelo meio também. E começa com um Pai Nosso, 3 Ave Maria e outro Pai Nosso. Aí depois emenda. Um Pai Nosso, 10 Ave Maria. Um Pai Nosso, 10 Ave Maria. Um Pai Nosso, 10 Ave Maria. Era, juntando tudo. Aí eu rezava o rosário, que era 3 textos. E eu me habituei àquilo dali, entendeu? Eu me habituei. E eu frequentava a reunião da Legião de Maria toda semana. Aí a gente saía com um negócio chamado catena. Você já ouviu falar? Catena, que tem umas rezas assim, aí tem a foto de uma santa, da imagem lá. A gente ia para as casas, aí começava a rezar aquelas rezas ali e rezava o texto. Aí era engraçado, porque tinha umas 6, 7 ou 8 senhoras assim, e eu, um rapazinho de 12 anos no meio lá. Aí meu irmão foi trabalhar em São Paulo, num restaurante. Aí ele disse que olhou no lixo lá, né, do restaurante, aí tinha um bocado de coisa que colocar lá, uma fita da banda Legião Urbana, uma fita cassete, jogaram lá. Aí tinha uma Bíblia e tinha outras coisas assim, jogaram essas coisas no lixo. Ele olhou umas coisas ainda úteis, entendeu? Aí ele foi colocar na bolsa e veio-se embora para casa. Ele também não lia a Bíblia, só isso aqui eu achei lá. Aí eu peguei assim a Bíblia, eu nunca tinha visto uma Bíblia, não era assim, se eu vou ler a Bíblia. Aí quando eu peguei a Bíblia que abri, a primeira coisa que eu vi, que me chamou a atenção, foi Mateus 6. Mateus 6, que diz assim: quando orardes, não useis de vãs repetições. Mateus 6 fala isso, né? E disse, rapaz, só a Ave Maria eu repeti umas 60 vezes aqui. Aí aquilo ali me impressionou, entendeu? Aquele versículo, eu disse, olha, tem alguma coisa errada. Ou a Bíblia está errada, ou esse negócio que eu estou fazendo está errado. Porque é só repetição. Lá, não useis de vãs repetições. Isso eu vou ter que me aprofundar nisso aqui para eu entender bem. Aí comecei a entender, do meio para o fim eu disse assim, ó, eu não vou mais para a reunião, não. Aí as mulheres ficaram tristes, né? Mas rapaz, será possível? Você vai para onde? Não, eu vou para a igreja ali dos crentes. Aí foi que elas ficaram com raiva. Porque não tem outra, né? Quando você começa a estudar a Bíblia, você começa a perceber a realidade do que a Bíblia diz. Então, se você realmente quer seguir o que a Bíblia diz, você vai seguir o que ela diz. Mas se você de repente é apaixonado por um sistema, você é apaixonado por uma ortodoxia que existe ali, então o que é que você faz? Você ignora a Bíblia. Entendeu? Se você é apaixonado, não, eu aprendi assim, eu gosto disso aqui assim, minha mãe era assim, meu avô era assim, minha família assim. Você se apaixonou por aquilo, então é um ou outro, entendeu? Aí, o meu caso foi o contrário. Eu não tinha apego àquilo. Eu tinha apego a conhecer a verdade. Saber o que é que a palavra de Deus diz. Aí eu comecei a ler a Bíblia, liguei a televisão, estava passando um pastor lá pregando, a Igreja da Graça. Aí disse, olha, a Igreja da Graça, aí eu pesquisei e descobri aqui em onde era Patos essa Igreja da Graça. Porque eu vi que o pastor usava a Bíblia, né? E ele usava muito a Bíblia, não, a Bíblia realmente é o que eu estou querendo me aprofundar. Aí procurei essa igreja, encontrei essa igreja ali,
perto do Rei das Tintas ali. Aí cheguei de um domingo lá e tava tendo até um batismo, botaram uma piscina assim. Uma piscina bem baixinha no chão, eu tive que ficar de joelho para me batizar. Eu me batizei nessa igreja. Igreja da Graça. Foi. Eu ainda passei um tempo lá. Aí foi quando o Glauciano ali, ó. Ela foi morar vizinha lá em casa. Aí disse, olha, esse rapaz aí tá indo para a Igreja da Graça. Aí disse, pois vamos estudar a Bíblia com ele. Aí comecei a estudar a Bíblia. Ela Glauciana. Tinha dia que trazia o pastor. Tinha dia que trazia outros irmãos da igreja. E todo o final de semana era uma briga que eu pegava com eles. Porque eu chegava para eles e dizia assim, se vocês são de uma seita. Esse negócio desse sábado aí é do Velho Testamento. Esse negócio de você dizer que não existe inferno, todo mundo é para o inferno. Porque a igreja adventista ensinava isso. E quando você é de uma igreja evangélica, você é ensinado na igreja evangélica a ter aversão à igreja adventista. E eu vinha com a mente, já vinha com a mente preparada para combater tudo aquilo. Só está escrito aqui que Jesus colheu espiga no sábado. Como é que você inventa esse negócio de sábado? Aí eu comecei a perceber, porque os evangélicos eles olham para os adventistas achando que o adventista não lê a Bíblia, entendeu? Porque ele diz assim que Jesus colheu espiga no sábado. Será que eles não estão vendo isso? Na verdade, os adventistas, eu percebi, por mim mesmo, né? Eram os únicos que se aprofundavam para compreender realmente o que significava aquilo. O evangélico, ele lia aquilo ali apenas de forma superficial. Está escrito lá, uma passagem que Jesus diz assim, disseram assim, os judeus chegaram para Jesus e disseram, você não é de Deus porque você está trabalhando no sábado. Aí Jesus disse, meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Aí eu, como evangélico, eu dizia, está vendo aqui Jesus dizendo que trabalha no sábado. Mas aí eu fui entender, você vai se aprofundar, aí você vai perceber de que Jesus estava falando. Ele não estava falando de trabalho, não estava falando de trabalho como nós trabalhamos, né? Estava referindo ao trabalho dele de salvar pessoas. Eu trabalho 24 horas para salvar pessoas, como Deus trabalha para sustentar o ser humano. Até agora, o tempo todo. E você só vai compreender quando você se aprofunda. Aí eu fui perceber que o conhecimento evangélico era um conhecimento muito razoável. E que o adventista realmente se aprofundava na Bíblia. Para compreender a Bíblia, entendeu? Observe o meu caminho. Igreja Católica, entendeu? Legião de Maria, Igreja da Graça. Entendeu? Foi seguindo ali. Igreja Adventista, até onde eu estou hoje aqui, não é isso? Só que eu parei aqui, não. O meu pensamento é o mesmo de quando eu era criança. O pensamento de buscar a verdade. Pelo que eu tenho buscado em Deus, eu não encontrei outra igreja, entendeu? Eu não encontrei outra igreja que ensina a verdade como a Bíblia apresenta. Porque se eu encontrar, eu vou para ela. Mas não existe. Se existisse, não existe. Existe o quê? O povo de Deus, existe, por exemplo, aqui na igreja adventista, existe pessoas, como a Bíblia diz, né? O joio e o trigo, não é isso? E eu vejo, pelo estudo da Bíblia, eu percebo. E eu tenho que me esforçar para que eu também não seja joio. E que o próprio povo adventista, o próprio povo adventista, em sua maioria, vai ser rejeitado, pelo que a Bíblia apresenta, né? E que o que vai sobrar dele é um remanescente. E o povo de Deus vai ser formado de quê? Desse remanescente adventista, com os filhos de Deus que estão espalhados, entendeu? É isso. Esse povo remanescente, minoria, sai da igreja adventista, se mantém na fé adventista, e a grande maioria dos outros povos de Deus, os outros filhos de Deus, saem das outras igrejas, chamadas igrejas filhas, igrejas que estão aí no mundo. E quando é que vai haver essa união? Que Jesus diz assim, um rebanho só pastor. Quando é que vai ocorrer isso? Sabe quando é? Vai ser no conflito final, decreto dominical. Eu acredito, irmãos, que eu estou falando a vocês, né? Da mesma maneira que tem pessoas que é apegado a dogmas religiosos, de catolicismo, de romanismo, existem também pessoas apegadas a crenças evangélicas, entendeu? Elas foram psicologicamente
presas a um sistema que aprisiona elas naquele padrão evangélico. Que quando você pega a Bíblia e abre a Bíblia e explica a Bíblia, a pessoa nega a Bíblia. Por quê? Porque a mente dela acostumou-se com aquele padrão. Aí está o perigo. Aí é o que o inimigo procura prender as pessoas. Jesus disse assim aos discípulos: cuidado que ninguém vos... Porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, que enganarão, se possível, os próprios eleitos. Então você vai na igreja e você começa a observar. Essa igreja da gente aqui é uma igreja simples, entendeu? É uma igreja que você observa, tem somente eu aqui. Imaginei que você chega numa igreja que tem um coral cantando, que tem um banco de veludo para você sentar, que tem um ar-condicionado ligado, entendeu? Que tem um pastor carismático fazendo você chorar, outra hora você ri, outra hora você grita. Então você sai daquela igreja extasiado. Aí eu chego para você e digo: olha, vamos estudar a Bíblia, vamos entender o que é a verdade. Aí você diz: não, a verdade é uma coisa interessante, mas aquela igreja ali que eu ando é uma igreja muito agradável. Está entendendo? As igrejas, elas procuram capturar a pessoa pelo gosto. Fazer com que a pessoa fique ali da mesma maneira que o católico fica ali. E a pessoa se apaixona pela a doxologia que tem ali. Pela pompa, pelo aquilo que existe ali. E eu acredito, irmãos, que isso é uma coisa boa. Eu aprendi o seguinte, que eu devo priorizar não essas coisas. Devo priorizar a verdade que Deus tem me revelado. A verdade que Deus revela a mim e a você é mais importante do que qualquer outra coisa. Então, se eu estou com a verdade, se eu estou com a palavra de Deus, seguindo o que a minha consciência tem revelado, que Deus tem revelado a mim, então eu posso estar aqui, posso estar debaixo de uma árvore, posso estar na beira do rio, entendeu? Posso estar dentro do mato, posso estar numa igreja também. A igreja adventista é uma igreja grande. No estado de São Paulo, tem uma região lá, em São Paulo, que existe uma igreja adventista a cada 5 quilômetros. A cada 5 quilômetros você encontra uma igreja adventista. Tem uma igreja lá em São Paulo, a igreja do NASP, que tem 3.000 membros, 60 pastores. Já imaginou uma igreja dessa? Uma igreja com 3.000 membros e 60 pastores. E essa igreja, ela tem turnos, entendeu? Por exemplo, tem um culto que começa às 6, aí tem outro que começa às 8. Porque não dá para receber todo mundo, assim, é muita gente. Que essa confusão religiosa que há no mundo, várias e várias igrejas, vai aumentar cada vez mais, entendeu? Vai aumentar cada vez mais. Por quê? Porque está profetizado. Está profetizado. Vai ser uma confusão terrível. Por quê? Isso representa o desespero do inimigo, né? O diabo está desesperado. E isso, ele vai levar muitas pessoas à confusão. A grande maioria das pessoas ficam revoltadas com isso. Não, isso é uma confusão, isso é uma bagunça, eu mesmo não quero chegar nem perto disso. E quando a pessoa diz isso, o inimigo diz: ah, consegui o que eu queria, entendeu? Consegui o que eu queria. Mesma maneira de Cristo. Quando Cristo veio ao mundo, os judeus disseram assim: não, isso daí é um Beuzebu, como os judeus diziam, né? E as pessoas ficavam dizendo: realmente é, e rejeitaram Cristo por causa disso. Jesus disse assim: haverá falsos profetas, não é isso? Quando Jesus disse assim: haverá falsos profetas, automaticamente ele está dizendo o quê? Que haverá verdadeiros. Se ele dissesse assim: todos são falsos, aí você não ia para nenhum, né? Mas diz assim: haverá falso profeta, então está subentendido que existe o verdadeiro. Então o meu trabalho e o seu é buscar o verdadeiro. Se eu e você somos sinceros em buscar o verdadeiro, Deus vai nos guiar a ele. Sabia? Deus vai nos guiar. Então você que está aqui na igreja, você que assiste pela internet, tem o desejo de conhecer a Deus, se aprofundar, encontrar Deus, encontrar a verdade, você não precisa se preocupar, você precisa orar. Você precisa dizer a Deus: Senhor, me guie à igreja certa, à igreja correta, seja ela qual for. Onde o Senhor disser que é, então eu vou. Mas a gente não pode se prender a nossas paixões, a gente não pode se prender a nossas opiniões. A gente tem que ter a mente aberta, entendeu? A mente aberta para compreender, para entender a vontade de Deus. Se você começa a impor condições e dizer que Deus ele deve ser assim, 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 assim. Não, Deus, eu só quero que o Senhor me aceite se o Senhor deixar eu usar batom, se o Senhor deixar eu usar isso aqui, se o Senhor deixar eu botar um brinco no queixo. Porque algumas pessoas fazem isso, né? Não, Senhor, eu quero te servir, mas eu quero encher meus pés de tatuagem, minha cabeça de tatuagem. Ou seja, que você está querendo criar um Deus na sua vontade.
Mas se Deus disser, Deus, eu quero te servir, eu quero conhecer a verdade, se o Senhor disser para eu passar a usar determinado tipo de roupa, então eu vou usar. Se o Senhor disser que ir para tal lugar, eu vou. Ou seja, semente aberta, coração aberto para ouvir a Deus, servir a Deus, seguir a Deus. Pessoas, eu acredito que pessoas que fazem isso, elas são pessoas de Deus, esteja onde elas estiver. Esteja onde estiver e Deus há de guiar. Nós procuramos aqui, irmãos, responder essa pergunta. Por que há tantas igrejas? E eu mostrei para vocês aqui que na Bíblia mostra que essa confusão é uma realidade. Mas que nós não precisamos ficar perdidos nessa confusão. Nós precisamos simplesmente ter nossa fé, nossa consciência para com Deus, para servir a Ele, né? E para nos entregar a Ele e pedir que Ele nos guie à verdade. João 17:17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade.